Olá pessoal, estamos aqui de volta para dar continuidade no nosso projeto Um Banco de Histórias. Relembrando aí, principalmente quem já viu e se perdeu aí nas histórias, porque eu fiquei aí um tempo sem gravar. Como eu disse recentemente no meu vídeo de gaúcho lá, o vídeo de gaúcho, mas lá em Minas Gerais, e que eu passei por umas pelejas esse ano, então eu fiquei ausente por um tempo, mas agora as coisas se assentaram e vamos de novo dar continuidade nesse projeto. Lembrando que esse projeto, Um Banco de Histórias, é que eu conto a história ou as histórias da minha vida, e que comecei lá desde pequenininho, quando eu me lembro por gente, eu tinha 4 anos e muitas coisas aconteceram na minha vida desde criança, e por esta razão que eu tive essa ideia de compartilhar com vocês as minhas histórias. Bom, como eu disse lá, no domingo, se não me engano, eu postei um vídeo lá de gaúcho, já. Gaúcho, uai. Eu estou agora numa transição, nós estávamos numa transição de mudança, de uma nova moradia na fazenda, lá em Nova Fátima, a fazenda Nossa Senhora da Luz. E é bem propício, né? A gente está viajando, mudando, apesar que a gente fez assim, uma mudança bem curta, né? Porque é na mesma fazenda, e aqui eu estou na estrada. Não estou mudando agora, mas lá nas minhas histórias estamos mudando. E já começa interessante essa mudança, porque meu pai resolveu morar num lugar lá bem estranho, que tinha um mato. Aliás, tinha uma estrada oficial, uma estrada de chão, mas uma estrada oficial. E depois tinha mais ou menos, sei lá, uns 2 quilômetros de mato, uma capoeira bem fechada. E depois vinha um pasto da fazenda. E meu pai resolveu então criar ali uma nova moradia. Mas para chegar lá, eles tiveram que abrir a estrada no enxadão, na pá, na picareta, porque não tinha estrada, né? Então já começou esse diferencial, essa dificuldade de ter que abrir uma estrada para poder chegar onde ele queria, onde ele escolheu para fazer a nossa nova moradia. E assim mudamos para lá, fizeram, né? Porque eu mesmo não fazia nada, apesar que nessa época eu já tinha mais ou menos 8, 9 anos, uns 9 eu acredito, né? E devo ter dado lá uma enxadãozada também, né? Umas pasadas de terra, mas eu não me lembro. Eu lembro do pessoal, né? Ele contratou camaradas, falava camaradas naquela época, não sei se ainda fala, e abriram aquela estrada, a gente mudou, fizeram ali um ranchão e a gente se mudou para ali. E como eu disse, era na entrada de um pasto, e eu ali continuei aprontando as minhas presepadas, né? E a primeira que eu me lembro agora foi que meu pai era um espaço enorme, e lá em cima, de um lado assim da onde a gente morava, tinha um subidão enorme, e o meu pai resolveu, lá em cima era um planalto, e meu pai resolveu plantar lá nesse planalto, lá em cima. Pra vocês terem uma ideia, meu pai ele usava uma caminhonetinha forte. E uma hora dessa eu vou mostrar a foto dela, eu tenho a foto dessa caminhonetinha ainda, que era do administrador da fazenda Nossa Senhora de Luz, o senhor Emerlindo, se não me engano. Era um senhor gente boa pra caramba, meu pai gostava muito dele. E ele também gostava do meu pai, confiava no meu pai. Então ele emprestava essa caminhonetinha pro meu pai fazer aqui as correrias dele.
Para ele subir lá nesse planalto lá, ele tinha que colocar o cavalo. Lembra de uma história aí que eu contei do Guarani, do cavalo que caiu o ribanceiro abaixo do carroça e tudo? Esse cavalo aí. Meu pai colocava o cavalo para ajudar a puxar a caminhonete, para poder subir de tão forte que era aquela subida, né? Aquele morro. Mas lá em cima também, meu pai dividia o espaço com um homem, que, se não me engano, o nome dele era Manuel. E ele morava na cidade, ele só plantava ali. E ele tinha um filho que, se não me engano, chamava Geraldo. Era um rapaz novo, devia ter, sei lá, uns 18 anos, 17, 18, talvez 19 anos. E eu acho que ele era meio especial, ele deveria ter algum tipo de problema, né? Então ele ia lá levar almoço pro pai dele, né? E eu me lembro um dia que eu vinha vindo da escola, esse rapaz, ele fez eu levar 2 pizzas da minha mãe, que não foi fácil, mas também eu mereci, né? E vocês vão concordar comigo. Bom, eu aprontei 2 vezes com esse rapaz. A primeira vez, bom, eu não sei a ordem aí, se foi essa que eu vou contar agora, que foi a primeira, ou foi a segunda, eu não me lembro. Só sei dizer que eu aprontei 2 vezes com ele. Ele gostava de andar com uma faquinha enrolada num jornal, enfiada na calça, assim, na parte de trás, né? No dorso, assim, dele. E um dia eu vinha vindo da escola e eu, de longe, eu avistei ele. Então eu andava descalço. Eu vou contar essa história, aliás, eu acho que eu já contei essa história de andar descalço. Então não fazia barulho, né? E eu me aproximei dele e eu vi aquela faquinha. E eu cheguei e dei uma puxada assim naquela faquinha. E ao eu puxar, ela saiu ali da painha de jornal que ele usava e riscou a lombar dele assim. E ele levou um susto danado, né? Não só primeiro por conta da minha aproximação, né? Que eu dei um grito com ele e puxei a faca. Mas acontece que no eu puxar a faca fez um risco na lombar dele e começou a sair ali um sanguinho. E ele pegou e, quando ele passou a mão assim, viu aquele sangue, nossa, ele entrou em desespero. Por isso que eu digo que ele acha que ele tinha problema. E ele começou a chorar ali, sabe? E eu dando risada, porque eu tinha visto que só tinha feito um risquinho, né? E ele ficou bravo e tal. Aí ele foi lá e me dedurou pra minha mãe e eu levei uma pizza danada. Bom, passados-se alguns tempos, meses talvez, minha mãe também pediu para que eu fosse levar almoço pro meu pai, lá em cima no Planalto. E chegando lá, ele chegou também montado numa égua bem pangaré mesmo, bem velha, que a égua mal andava, sabe? Cabeça baixa, uma tristeza danada. Só que daí ele ia descer, e eu também, eu pedi pra ele que me desse uma garupa, né? Ô, dá uma garupa aí. Aí ele, não vou dar. Vai, cara, deixa eu montar aí. Ele não usava nem sela, era no pelo mesmo ali, né? Uma corda amarrada no focinho da égua. Não era nem uma rédea decente, era uma corda velha. E ele, não. Eu, por mais que eu insistisse, eu não convencia a me dar uma garupa para descer o morro. Mas tudo bem. Então, eu peguei e desci rapidinho, né? Como eu disse, a égua era uma égua, já devia ser bem velha, né? E andava devagarzinho. E eu desci quase que correndo aquele morro abaixo. Lá embaixo tinha um riozinho e tinha uma cerca de arame em cima desse riozinho. Eu atravessei essa cerca, que era sobre a ponte, né? E do lado direito tinha um tabuá, um brejão, né? E tinha a estradinha, acho que aquela estradinha foi feita até aterrada ali, porque era, se não me engano, era brejo dos 2 lados.
E tinha ali umas moitas, se não me engano, de sapeixe. E eu peguei e me escondi ali debaixo, atrás de uma moita daquela. E demorou, lá vem ele com a panguerezinha dele. E ele foi se aproximando, até que ele chegou bem em frente à moita que eu estava. Aí eu dei-lhe uma chacoalhada daquela moita. Olha, a égua era velha, era uma pangaré, mas a bicha parece que adquiriu ali uns 15, 20 anos de juventude, que a bicha ficou danada, aí começou a pular. Gente, ele levou um tombo e ele caiu de ponta cabeça naquele brejão. E o brejo era uma lama preta. E ele levantou e eu só via os dentes e os olhos dele. E eu saí da estrada e eu quase mijei nas calças de tanta risada, sabe? E ele chorando de novo e passando os dedos assim, limpando os olhos. E eu ria que só vendo. Falei, ah, você não quis me dar uma garupa, né? Mas espere só. E eu fui embora, né? Dali a pouquinho ele chega e já chama minha mãe lá e tome outra pisa. Eita lasqueira. Aliás, esse dia eu nem apanhei nesse dia, porque eu vi ele já falando pra minha mãe. Então eu já imaginei que ia acontecer. Então eu já fiquei esperto. Porém a minha mãe, filha, ela era daquela que comia pelas bordas, né? Ela era muito tranquila, não tinha pressa. Passados-se, sei lá, uns 2, 3 dias, ela naquela época, acho que eu no interior ainda uso até hoje fazer isso, né? Era ferver roupa, né? Então ela tava lá na beira do rio, tinha lá já um fogãozinho, e ela foi acender o fogo pra ferver roupa. E aí ela me chamou, vai lá pegar a lenha pra mim acender o fogo. E eu fui, catei lá uns gravetos, catei uns pedaços de paus caídos assim, e eu achei lá uma varinha bem comprida, que eu não lembro agora que madeira que era aquilo. E eu olhei pra varinha e falei, nossa, isso aqui é legal pra fazer um gravetinho pra iniciar o fogo, né? Aí eu levei aquele monte de madeira, de lenha ali, e peguei e mostrei pra ela. Falei assim, ô mãe, olha essa varinha aqui, legal pra senhora iniciar o fogo. Aí ela pegou, olhou assim, pegou a varinha e falou, realmente essa varinha é muito boa. E me cata pelo braço e tome vara. Olha, ela chegou a quebrar essa vara. Como que você vai fazer aquilo com o rapaz? E se você mata o rapaz? Se você... Olha, apanhei. Paguei caro a brincadeira, sabe? Bom, então nesse lugar aconteceu muitas coisas. E provavelmente agora neste ponto eu vou estar encerrando esse vídeo, mas já vou abrir outro em seguida, porque está muito gostoso o suor. Aqui está descendo, está muito calor, mas eu vou abrir espaço para uma nova história. Depois, com qualquer coisa, eu divido o vídeo, né? E vamos que vamos. Bom, nesse lugar, vou sair aqui à direita, então ficar atento. Nesse lugar, como eu disse, era um pasto. E o administrador lá, o senhor Emerlindo, ele arrumou, não sei da onde, 2 mulas selvagens. Pensa numas mulas brava mesmo. E ele colocou nesse pasto. E teve um dia que eu fui levar almoço pro meu pai, ou fui lá onde meu pai estava trabalhando, que eu não lembro, que atravessava esse pasto. E eu fui a cavalo. E essas mulas atacaram a mim e ao cavalo.
começou a morder, mordeu minha perna, mordeu o cavalo, e esse cavalo disparou comigo em cima, e essas mulas atrás. Eu não sei como é que eu me livrei daquela situação, não sei qual foi a conclusão daquilo, sabe? Só sei dizer que passados uns dias eu fiquei com uma raiva danada dessas mulas. E um belo de um dia, próximo de 1 hora, mais ou menos entre meio-dia e 1 hora, tava um sol de rachar. E lá de cima de casa, assim, no pasto, tinha um pé de vassoura. Vassoura é um tipo de árvore que inclusive a gente usava muito para rachar ela para lenha, que ela era muito fácil de rachar. E eu olhei as mulas lá debaixo daquela árvore, tomando uma sombrinha. Só que nesta árvore tinha uma caixa de marimbondo enorme. Aí eu peguei e falei assim: ah, é hoje. Fui lá, catei o estilingue, peguei lá umas pedras e fui assim, igual soldado, assim, rastejando pelos arbustos assim daquele pasto. Cheguei a uma certa altura e taquei pedra naquela caixa de marimbondo. E as bichas eram tão ruim, que os marimbondos começaram a picar elas. E elas começaram, em vez de correr, não, começaram a dar coice na árvore. E tome coice, tome coice, tome coice. Só que foi indo, elas não aguentaram. Aí saíram correndo, levantavam o rabo assim, soltavam uns pum e relinchavam e soltavam um zoom. E os marimbondos catando ela de todo jeito. Então eu não sei quanto essas mulas correram, porque eu morri da risada. A única preocupação minha foi delas vir pra cima de mim, que eu tava ali escondidinho, né? Então eu peguei, me vinguei daquelas mulas. Ô, bichinha danada. Bom, vamos lá. Pra domar essas mulas é uma coisa que hoje seria uma... Aliás, era uma crueldade, mas naquela época se aceitava, né? Não sei porquê. Hoje, se o camarada for fazer aquilo, ele vai preso. E tem que ir preso mesmo. Contratar lá um domador maluco para domar essas mulas. E eu lembro muito bem como é que ele domou. Ele laçou aquela mula, uma delas, prendeu lá num tronco, arrumou uma vara de madeira verde e sentou a pua nessas mulas. Numa, no caso, né? Quase matou a mula de tanto bater. Só que depois ele pegou e montou na mula. A mula saiu andando calminha, calminha, coitada, né? Chegava a tremer. E eu vi aquilo e eu achava assim uma coisa de louco, que eu fiquei com dó das mulas. Bom, pessoal, essa foi as histórias de hoje. Não sei se você vai ver em 2 ou uma vez, né? E eu estou aqui, já cheguei no meu destino. Foi rapidinho, né? E não esqueça de deixar o seu joinha aí para nós. E até a próxima. Um beijo no coração de vocês. E fui! Um banco de histórias.